Podem sentar, irmãos. Como é público e notório, como é do conhecimento de todos os irmãos, a igreja nunca esteve tão mundana como nos nossos dias. Isso está aí para todo mundo ver. A igreja nunca esteve mundana. Ela, em toda época, sempre teve os traços do mundanismo, mas nos nossos dias parece que a coisa está desenfreada. A igreja entregou-se realmente ao mundanismo sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. E quando a gente olha para o mundo e a gente vê as atrações do mundo, a gente percebe que cada atração mundana existe uma imitação da igreja. Cada coisa que o mundo faz, a igreja tem a sua réplica, ou tem a sua cópia, tem a sua imitação. Então, por exemplo, dentro da igreja hoje, nós temos grupos de motociclistas cristãos, porque tem os motociclistas que não são cristãos, então tem que ter os que são cristãos. Temos equipes cristãs de musculação, clubes cristãos de dança, parque de diversão cristão, colônia de nudismo cristão, rock cristão, funk cristão, forró cristão, samba cristão, quadrilha junina cristã, bloco de carnaval cristão, boate cristã, porque tem aqui no Recife Antigo uma boate gospel. Temos mais Roberto Carlos Cristão, que é o cantor J. Neto. Temos Legião Urbana Cristã, que é a banda Catedral. Temos Renato Russo Cristão, que é Kim. Temos os DJs cristãos. Então, cada atração mundana, a igreja tem sua imitação. Então, eu nunca vi, primeiro, uma igreja tão mundana como nos nossos dias. Segundo, eu nunca vi uma igreja tão sem criatividade como a igreja dos nossos dias. O mundo tem que criar uma coisa para a igreja imitar. E sem falar no que eu já disse outro dia, que o mundo tem o Recifolia. A igreja criou o Recife Feliz. O mundo tem o Abril para o Rock. A igreja criou o Abril para Jesus. E a desculpa que a gente escuta é a seguinte: se o mundo faz isso e consegue arrebanhar muitas almas para o diabo, por que não podemos fazer para arrebanhar almas para Cristo? Então, é pensar de acordo com o mundo. Exatamente, é pensar de acordo com o mundo. Oi? Eu não já falei aqui, forró? Tem tudo. Estilo de música aqui, forró, funk, reggae, samba, né? Tá tudo dentro da igreja. Tudo. Se a gente for dizer tudo, vai passar a noite aqui somente lendo lista do que tem dentro da igreja. Assim anda a igreja que se diz de Jesus Cristo. Interessante é que o pessoal envolvido nessas coisas tem um texto na Bíblia. Tem um texto na Bíblia para apoiar esse mundanismo. Se você conversa com alguém que é envolvido com isso aí, rapaz, por que você faz isso? Por que você tem esse tipo de vida? Por que a tua igreja se mete com isso? Porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Aonde? Sabe onde? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9 é o texto-chave usado por esse pessoal para viver de forma mundana, sob a desculpa de evangelização. Capítulo 9, do verso 19 até o verso 23,
Paulo diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse sob o regime da lei. Desculpem, eu estou lendo errado aqui, que a minha vista está embaraçando. Eu vou repetir a leitura do verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então esse texto é utilizadíssimo, é usadíssimo pelos adeptos da igreja mundana. Nós temos respaldo bíblico para fazer o que nós estamos fazendo. Com os carnavalesco com eles, com os adeptos das festas juninas, adepto dessas festas também com ele. Eu não sei como não dizem assim, com as prostitutas, prostituta com elas. Com os homossexuais, homossexual com ele também, porque não sei porque não dizem isso. Então a gente percebe que a gente vive hoje numa igreja pecaminosa, numa igreja mundana, que tem imitado o mundo, pecando contra a ordem clara de Paulo, que diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo: não siga as pegadas do mundo, não imite a pose do mundo, não faça o que o mundo faz, porque o mundo está no maligno. Aquele que imita o mundo, que é amigo do mundo, o amor do Pai não está nele, mas isso entra no ouvido e sai no outro desse pessoal. Nós estamos evangelizando, não estão evangelizando, estão escandalizando o nome santíssimo do Senhor Jesus, estão escandalizando o santo evangelho e não evangelizando ninguém. Mas esse texto, repito, é usado por esse pessoal. E então, irmãos, nós fazemos uma pergunta. Este texto de 1 Coríntios 9 é uma carta branca para fazermos as coisas que o mundo faz com a desculpa de que queremos ganhar o mundo? Aqui nós encontramos Paulo dizendo: olha, faça o que vocês quiserem fazer, desde que vocês ganhem vidas. Vivam da maneira como vocês quiserem viver, desde que vocês ganhem almas. Então esse texto aqui é uma carta branca para a gente pecar. Esse texto aqui é uma carta branca para a gente viver de forma mundana, de forma ímpia, de forma iníqua. Essa turma diz que é. Pode não dizer assim, de palavras, mas na prática essa turma está dizendo que esse texto é uma carta branca para a gente viver de forma mundana. Lembra-se de quarta-feira passada? Os fins justificam os meios. Olha, desde que nós alcancemos os resultados desejados, os meios utilizados, se são santos ou se são escusos, se são santos ou se são profanos, se são bíblicos ou se são antibíblicos, não interessa. O que interessa é que os resultados estão chegando. Então é isso que nós estamos ouvindo por aí. Então, irmãos, eu quero lhes dizer que este texto não serve, apesar de assim a igreja querer hoje, este texto não serve aos interesses da filosofia pragmática dos ministros modernos, não serve. Os ministros modernos, envolvidos com o pragmatismo, com a filosofia do marketing, têm utilizado este texto, mas eu quero afirmar para vocês que ele não serve, este texto não serve como prova, como apoio, como sustentação para o que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. Infelizmente, os ministros modernos
estão negociando a mensagem de Deus, estão negociando a palavra de Deus. Paulo não fazia isso. Nós não encontramos em nenhum momento Paulo negociando com a palavra de Deus, muito menos Jesus. Não encontramos Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum apóstolo fazendo comércio da palavra, negociando com a palavra, fazendo aquele jeitinho brasileiro com a palavra, desde que ganhassem vidas. Paulo não negociava com a mensagem do Evangelho, sob hipótese alguma. Paulo jamais acomodava a sua mensagem aos seus ouvintes para conseguir uma resposta desejável, nunca. E muito menos Jesus. Vocês se lembram que Jesus estava numa discussão com os judeus e de repente ele falou em comer sua carne, em beber o seu sangue. O que aconteceu? Os judeus começaram a dar as costas para Jesus e foram embora, se escandalizaram. E os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: mestre, os judeus se escandalizaram com o que tu disseste. E Jesus disse que não estava interessado no escândalo deles, não. E ele perguntou aos seus discípulos: vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir embora? Então percebam que Jesus não tinha interesse em acomodar uma mensagem para satisfazer os seus ouvintes. E Paulo, como discípulo fiel que era de Jesus, também não fazia isso. Paulo não acomodava a sua mensagem aos seus ouvintes com o propósito de ganhá-los. Mas é isso que a filosofia do marketing, do pragmatismo, está fazendo hoje, inclusive citando esse texto como apoio. Então, meus irmãos, eu quero nesta noite trazer um rápido comentário sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, porque no meu entendimento o apóstolo Paulo não está dando subsídio nenhum para a igreja dos nossos dias que faz isso, que vive de forma mundana com a desculpa ou com o pretexto de que eu estou ganhando gente para Jesus, eu estou trazendo gente para a igreja. Então vamos observar o que nós temos no quadro. Em primeiro lugar, temos no quadro sacrificando-se a fim de ganhar. É o que Paulo diz aqui nesse texto. Ele diz: olha, embora eu sendo livre de todos, eu estou disposto a me tornar escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então o que é que Paulo está dizendo? Ele diz: eu estou disposto a sacrificar a minha liberdade, se com isso eu conseguir trazer vidas para Jesus Cristo. Então note bem, Paulo está falando de um sacrifício próprio, um sacrifício pessoal. A pessoa se auto-sacrificar, querendo alcançar um objetivo, é uma coisa. A pessoa sacrificar o conteúdo da mensagem, sacrificar o estilo de culto para conseguir pessoas, é outra coisa. Paulo nunca sacrificou sua mensagem, nunca sacrificou o culto santo a Deus, nunca sacrificou uma vida santa a Deus. Ele sacrificou-se a si mesmo, com o objetivo de conseguir vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, neste texto, o que é que Paulo está descrevendo? Eu quero dizer para vocês que Paulo aqui não está descrevendo sua disposição, repito, de sacrificar a mensagem do Evangelho, como faz a igreja de hoje. A mensagem tem que ser sacrificada, ela tem que ser amoldada aos ouvintes, tem que ser contextualizada, conforme nós temos aqui embaixo, tem que ser contextualizada. Eu tenho que pregar mensagens curtas, de 5, 10 minutos. Nesta mensagem curta, eu não posso falar de pecado, eu não posso falar da justiça de Deus, do seu juízo, da sua ira, porque isso não satisfaz aos meus ouvintes. Eu tenho que trazer alguma coisa que agrade aos meus ouvintes, que os deixe felizes, que os deixe satisfeitos. Isso é sacrificar a mensagem. Então é diferente um sacrifício pessoal e um sacrifício da mensagem. O apóstolo Paulo disse que por causa do Evangelho
e estava disposto a largar mão até da sua vida, a abrir mão até da sua vida. Eu estou disposto até morrer, se através da minha morte pessoas se converterem a Cristo. Então é isso que ele está dizendo. Mas em momento nenhum Paulo está dizendo que vai sacrificar a sua mensagem, a sua pregação, o conteúdo da sua pregação. Frequentem essa igreja por aí e vocês vão ver a lástima do conteúdo das pregações. Quando há pregação, é aquela reflexãozinha, conforme já falamos, de 5, 10 minutos, que não tem conteúdo teológico nenhum, que não tem conteúdo doutrinário nenhum, é só mensagem de sucesso, de vida vitoriosa, de cura, de prosperidade e coisas dessa forma. Então, irmãos, aprendamos que o apóstolo Paulo aqui não está descrevendo sua disposição de sacrificar a mensagem do Evangelho, mas ele fala da sua disposição de sacrificar a si mesmo para pregar o Evangelho não adulterado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver, Paulo tinha uma grande preocupação em pregar o Evangelho puro, sem nenhuma falsificação, sem nenhuma adulteração. Paulo não negociava com a mensagem do Evangelho sob hipótese alguma, como a gente vê hoje por aí, meus irmãos. Paulo jamais modificaria sua mensagem para se ajustar ao mundo. Ele jamais deixaria, por exemplo, de falar do arrependimento. Jamais deixaria de falar da fé salvadora, não essa fé que a gente escuta por aí, fé em milagres, fé de que tudo vai dar certo na sua vida. Paulo jamais deixaria de falar da justiça e do juízo de Deus, só para agradar as pessoas. Qual era o interesse de Paulo? Era agradar os seus ouvintes? O interesse de Paulo era agradar judeus e gentios? De jeito nenhum. O interesse de Paulo era agradar a Deus, a quem ele haveria de prestar contas. Eu queria ler com os irmãos 4 textos aqui na Escritura a respeito dessa nossa argumentação. Primeiramente, Atos capítulo 20, o versículo 24. Atos capítulo 20, o verso 24. Diz assim: porém em nada, veja o alto sacrifício dele aí, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A pregação do Evangelho é mais importante do que a minha vida. A minha vida eu a considero como nada, desde que eu cumpro o meu ministério. Isso é um homem que se sacrifica pelo ministério, ele sacrifica a si próprio, não a sua pregação. Agora observe o capítulo 2 de 2 Coríntios e o verso 17. 2 Coríntios capítulo 2 e o verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros, que é exatamente o que a gente vê em nossos dias. Paulo diz, não somos como tantos outros que estão em nossos dias. O que é que eles fazem? Mercadejando a palavra de Deus. Então o que nós encontramos hoje é isso, mercadores da palavra. Aí ele continua: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós não negociamos a palavra de Deus, diz Paulo. Nós não mercadejamos a palavra. O que mais nós vemos por aí é o seguinte: em nome de agradar aos jovens, então vamos pregar sermões curtos. E mesmo estes sermões curtos não são ouvidos pelos jovens. Apenas uma pequena minoria fica no culto para ouvir esse pequeno sermão, porque a maioria sai, vai lá para fora do templo bater papo, vai namorar, talvez até vá embora para outro lugar. E aqueles jovens que fazem parte de um conjunto de louvor, eles vão lá para fora, batem papo, aí quando termina aquela pequena palavra,
Aí eles entram novamente no templo, pegam os instrumentos musicais e começam a cantar. Então, os pregadores de hoje, os pastores de hoje estão mercadejando a palavra, fazendo negócio com a palavra, a fim de não ser agressivos, a fim de agradar as pessoas. Agora, veja o capítulo 4 e o versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem fazendo o quê? Nem adulterando a palavra. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não adulterar é não falsificar. Nós não falsificamos a palavra, nós pregamos a palavra como ela é. Nós abrimos a palavra e dizemos o que ela diz. Daí Paulo dizer que requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que é a fidelidade do ministro? É ele pregar exatamente o que a palavra diz. Se a palavra diz, Deus é um ser que se ira, então o pregador tem que dizer ao seu auditório, Deus é um ser que se ira. Se a palavra ensina, aqueles que não se arrependerem vão para o inferno, o pregador tem que dizer, a palavra diz que aquele que não se arrepender vai para o inferno. É fidelidade ao que está escrito, é fidelidade ao ensino da palavra. Nós pregamos a palavra não adulterada, não falsificada, a fim de agradar as pessoas. Pois não. Não andando. Isso, não andando com astúcia, hein? Sim. Isso. São pregadores políticos. Isso. Pastores politiqueiros e bajuladores. Né? Bajuladores de homens, que Paulo diz. Nós não bajulamos a homens. Então há pregadores que bajulam os homens. E para fazer isso, eles têm que fazer negócio com a palavra. São realmente astúcios. Isso faz parte da astúcia. É a pessoa que é a política, né? É a pessoa que agrada a todo mundo, né? É a pessoa que agrada a todo mundo, porque, e mais ainda, isso é até, existe nisso aí até um aspecto de mercenarismo. O camarada, eu estou defendendo aqui o meu dinheiro, eu vou mexer com ninguém, eu vou mexer com aquela família ali, eu vou mexer com aquele irmão, eu vou pregar uma mensagem que desagrada a igreja, aí de repente a igreja me manda embora, eu perdi o meu salário. Isso é mercenarismo. E o pastor não pode, em primeiro lugar, olhar o salário que ele ganha. É claro que ele tem que olhar isso aí, que ele tem família para cuidar, mas não pode ser a primeira coisa na vida do pastor, não. E os irmãos me conhecem, sabem que eu tenho falado muitas vezes sobre isso. Não é a coisa número 1 na minha vida. A coisa número 1 na minha vida é o ministério fiel ao Senhor. Não tem pregação nenhuma. É claro, mercadejar a palavra é não pregar a palavra, né? É não dizer as verdades da palavra. Então muita gente está aí, na verdade, como profissionais de púlpito. São profissionais de púlpito e não pregadores. Estão defendendo um salário. Então esses homens não são dignos de estarem atrás de um púlpito, não são dignos de serem chamados de pregadores. Então o pastor recebe o seu salário, é importante que ele tenha isso, mas ele não pode limitar o seu ministério a isso aí, como tantos têm feito, e por conta disso não tem pregado nada para não perder o seu salário. Pastores que têm até já construído impérios, por assim dizer, nas suas mega igrejas. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está em Gálatas capítulo 1 e o versículo 10. Gálatas capítulo 1 e o versículo 10. Porventura, olha a proposição de Paulo. Porventura procuro eu agora o favor de quem? Não é a pergunta que ele faz? Porventura agora eu procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro fazer o quê?
Note que ele está perguntando: ou procura agradar os homens. Se agradasse ainda a homens, o que aconteceria? Se não seria servo de Deus, seria servo de quem? Dos homens. Se eu estiver aqui para agradar os irmãos e não a Deus, então eu não sou servo de Deus, sou servo dos irmãos. Então, irmãos, eu não sou chamado para agradar aos irmãos, não. Eu sou chamado para agradar a Deus, ainda que isso custe o meu ministério. Agrado eu a Deus ou aos homens? Busco o favor dos homens ou de Deus? Não estou aqui para agradar aos homens, estou aqui para agradar a Deus. Mas é o que mais a gente vê por aí. Pregadores que, na verdade, estão preocupados em agradar aos homens e não agradar a Deus. Para isso, então, adulteram a palavra, mercadejam a palavra, fazem comércio da palavra. O pregador ser carismático é o pregador político. Não é o político, não é aquele que não quer mexer com ninguém, que não quer desagradar ninguém, né? Não é que o pastor tem que ser um cara chato, o pastor tem que ser uma pessoa carismática mesmo, né? Tem que ser uma pessoa carismática, que trate bem a todo mundo, que seja uma pessoa de fácil acesso. Só que tem pastores que têm usado o carismatismo para não mexer com ninguém e esconder a sua pregação por trás do carismatismo. Eu vou conseguir a simpatia das pessoas pelo que eu sou e não pela pregação que eu faço. Eu não vou pregar uma mensagem que venha desagradar aos meus ouvintes, à minha igreja. Então o carismatismo muitas vezes faz parte do pastor político, que não quer mexer com ninguém, que não quer desagradar a ninguém. A gente, quando olha o sofrimento de Paulo, conforme eu preguei até domingo passado, a gente vê que, por amor ao evangelho de Cristo, Paulo foi preso, foi apedrejado, foi açoitado, levou 5 vezes 39 chibatadas. Paulo passou fome, foi martirizado, mas em momento nenhum Paulo sugeriu que a mensagem fosse amenizada para ser aceita. Em nenhum momento Paulo disse que o papel da pregação deveria ser substituído por dramatização ou por entretenimento. Rapaz, pregar a palavra é sinônimo de sofrimento. Eu não vou fazer isso mais não. Eu vou agora fazer dramatização. Eu vou agora entreter o povo, porque eu não quero sofrer mais. Então, em momento nenhum, a gente vê Paulo fazendo um negócio com a palavra, deixando de pregar a palavra para não sofrer. Ele jamais substituiria a pregação por dramatização ou por diversão, para que ele não sofresse. Ele nunca sugeriu isso aí. Então, irmãos, Paulo, na verdade, foi fiel até o fim a Deus e às suas convicções. Este é o problema de hoje. Pastores que não têm convicção nenhuma, consequentemente não são fiéis às suas convicções e também não são fiéis a Deus. Daí então eles mercadejam a palavra, adulteram a palavra. Por isso que a igreja está como está, mundana, completamente mundana, lamentavelmente. A igreja foi chamada para ser santa. O Senhor vos chamou para a santidade. O Senhor vos chamou para a santificação. Mas estão trazendo uma nova mensagem para a igreja. Estão como que a dizer: o Senhor vos chamou para serdes iguais ao mundo, para viverdes uma vida igual a do mundo. Só faltam dizer isso. Da boca para fora ou com palavras não dizem isso, mas na prática é exatamente o que estão dizendo, conduzindo a igreja a viver de acordo com o mundo. Diga. Pois é, aí esse é o problema. Olha, tem no mundo. Se o mundo faz para o diabo, por que nós não podemos fazer para Deus? E isso é pragmatismo. Porque, irmãos, o que é regra de fé para nós, o que conduz a nossa forma de vida, que temos que viver, não é o que o mundo faz, é o que a Bíblia ensina. Então não é o mundo que nos dirige, é a Bíblia. O mundo faz, é problema do mundo. Eu não faço porque a Bíblia não permite que eu faça. Então eu não tenho que fazer o que o mundo faz, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz.
Aí as pessoas fazem certas coisas na igreja, aí você pergunta, isso que você está fazendo é bíblico? Tem apoio bíblico? Isso é o que menos interessa às pessoas. Se está na Bíblia ou se não está na Bíblia, é o que menos interessa às pessoas. O que interessa é que o mundo faz, então vamos fazer também para que possamos atrair pessoas para a igreja, sem nenhuma autorização da Bíblia, sem nenhum respaldo da palavra de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, depois disse que se sacrificaria a fim de ganhar algumas pessoas para Cristo, e guarde isso, irmãozinho, ele diz que se sacrificaria. Ele sacrificaria, se estava disposto a ser escravo, estava disposto até a morrer, mas ele não diz que sacrificaria a mensagem, não sacrificaria a pregação, não sacrificaria a vida cristã, a forma de vida cristã como deve ser vivida. E então agora, ele fala que para com os judeus, ele se fez judeu. É o que nós encontramos no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 20. 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 20, Paulo fala assim: procedi para com os judeus como judeu. É importante sabermos que Paulo era judeu, que já havia praticado muito o cerimonialismo do judaísmo. Então Paulo não era um gentil que estava imitando os judeus, ele era um judeu de nascimento. Então, para com os judeus, eu também sou judeu. O que é que Paulo está dizendo aqui? Aqui, irmãos, nós entendemos que Paulo estava disposto a sujeitar-se aos rituais da lei cerimonial, a fim de ganhar os que estavam debaixo da lei, de forma a pregar para eles uma mensagem não adulterada. Uma vez que ele era judeu, ele podia participar da circuncisão, ele podia participar dos festivais judaicos, desde que aquilo não fosse feito com o fim de agradar a Deus, nem de obter a salvação. Em momento nenhum Paulo faria isso, ele fez isso e jamais ele faria isso, participar dos rituais da lei, para com isso alcançar o favor de Deus. Havia lá então os rituais da lei, e ele poderia, como judeu que era, ele poderia participar daquelas festividades com a finalidade de se intrometer no meio dos judeus e pregar para eles uma mensagem não adulterada. É bem verdade que Paulo jamais faria um sacrifício de animal, mas outros rituais, outros cerimoniais da lei judaica, Paulo não via nenhum problema de participar, como por exemplo, ele mandou Timóteo se circuncidar. Teve até o momento quando eu não sei se foi com ele, que ele teve até que raspar a cabeça, né, para conquistar a simpatia dos judeus. Mas em momento nenhum fazendo isso, ele sacrificou a sua mensagem. Em momento nenhum fazendo isso, ele sacrificou o conteúdo da sua pregação. Ele era judeu e então ele participava dos rituais judaicos com a finalidade de se intrometer no meio judaico para pregar uma mensagem não adulterada aos judeus, visando alcançar os judeus para Cristo. Então Paulo estava aqui adotando os costumes judeus com a finalidade de estar entre eles para conquistá-los para Jesus Cristo. Pois não? Pois é, quando ele está entre os gentios. Isso. Nenhum. Exatamente. Isso é o que eu acabei de falar, para não comprometer exatamente o conteúdo da sua pregação. Então Paulo jamais se circuncidaria se com isso ele quisesse agradar a Deus, né? Se com isso ele quisesse alcançar a salvação, jamais ele se submeteria a isso.
como realmente lá falando aos Gálatas, ele disse que não submeteria aquele que se circuncida para alcançar a salvação. Ele até diz, tem decaído da graça, né? Paulo chega a dizer isso aí. Agora, pelo fato dele ser judeu, com o fim de se intrometer entre eles para ganhá-los, ele não via nenhum problema de se circuncidar, de participar dos rituais judaicos, mas sem comprometer o conteúdo da sua pregação. Então, se para Paulo, por exemplo, ou melhor, se para os judeus, por exemplo, era importante que os judeus se abstivessem de comer carne de porco, porque Paulo não tem problema com isso. Ele diz, comei de tudo quanto se vende no açougue. Ele não diz isso? Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Comer de tudo que se vende no açougue. Então Paulo não tinha problema com a questão da comida. Mas se para o judeu era importante se abster de comer carne de porco, então para ganhar os judeus, Paulo, na frente deles, não comia carne de porco, não vamos comer carne de porco. Então ele agia como judeu, porque ele era judeu. O judeu não comia carne de porco, então para agradar os judeus, ele não então comeria carne de porco. E se exigia que certas festas fossem guardadas, Paulo também as guardaria sem nenhum problema, porque afinal de contas ele era judeu. Então, desde que não comprometesse a sua pregação, desde que não comprometesse o conteúdo da sua palavra, desde que não comprometesse a doutrina, Paulo não via nenhum problema de agir como um judeu no meio dos judeus. E por quê? Porque Paulo queria pregar a verdade não comprometida de Jesus Cristo para ganhar seus patrícios para Cristo. Então era isso que ele queria. No capítulo 9 de Romanos, e o verso 3, ele fala alguma coisa a esse respeito. Romanos capítulo 9, o verso 3. Paulo diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que é isso? Paulo está dizendo que ama os seus compatriotas, os seus conterrâneos. Ele ama os judeus. E ele queria que os judeus fossem salvos, que os judeus crescem em Jesus Cristo. Paulo queria vê-los salvos. Por isso, ele tinha um propósito quando entrava numa cidade. O que era que ele fazia? Ele chegava numa cidade, ele procurava logo um certo lugar para ir. O que era que ele procurava? Ele procurava uma sinagoga. O que é uma sinagoga? É uma igreja dos judeus. E o que é que Paulo fazia lá? Paulo, no meio dos judeus, dava o testemunho do evangelho. Paulo falava de Jesus, e Paulo em nenhum momento comprometia a sua doutrina quando falava do evangelho com os judeus. Isso a gente pode ver no livro de Atos, apenas 2 exemplos de Paulo na sinagoga dando o testemunho da sua fé, capítulo 18 de Atos e o verso 4. Capítulo 18 de Atos e verso 4 diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E o capítulo 19, versículo 8 diz a mesma coisa. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo era judeu, vivia no meio dos judeus, querendo ganhar os seus patrícios para Cristo, os seus compatriotas, os seus conterrâneos para Cristo. Mas o fato dele se fazer judeu, se meter no meio dos judeus, ele jamais comprometia a doutrina. É diferente do que a gente vê hoje por aí, com o fim de ganhar o mundo. Os crentes fazem a mesma coisa do mundo, porque tem, por exemplo, o carnaval. Está lá o pessoal dançando. Você quer ganhar alguém ali para Cristo? Primeiro você tem o ano todinho para evangelizar as pessoas. Aí tem gente que espera só o carnaval para evangelizar, porque na verdade quer brincar o carnaval. Aí usa o carnaval, usa a evangelização como pretexto para brincar o carnaval.
Porque o crente poderia lá, tá lá, aquela agonia toda lá, o pessoal brincando no carnaval, o crente podia até chegar lá tomando uma Coca-Cola e encostar junto de alguém lá e começar a conversar, a dialogar ali, está no meio deles, mas não está fazendo a mesma coisa que eles, e conversa, consegue a simpatia de alguém, ou se tem algum amigo ali, rapaz, isso é que é vida para você? Essa tua alegria só dura 4 dias, porque depois que acabar o carnaval, você vai entrar em depressão, você vai ver que gastou muito dinheiro, mocinhas vão aparecer grávidas, e pessoas que vão aparecer com AIDS e com outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é que é vida para você? Então está lá no meio deles, mas não está fazendo a mesma coisa, está falando, mas não é isso que acontece. O que acontece é que se vestem da mesma forma e fazem a mesma coisa, só muda o que estão falando. Jesus é bom a beça, Jesus é bom a beça, como se isso fosse evangelização. Ah, eu sou de Cristo. Aí os incrédulos, para perturbar, aí ficam no meio, eu sou de Cristo. E mais ainda porque geralmente nesses grupos aí tem muitas moças, porque não são senhoras que saem, são moças, adolescentes e jovens bonitas que saem. Então os incrédulos vão atrás, eu também sou de Cristo, quero ser teu também, mocinha, né? Eu sou de Cristo, sou teu também, e vai atrás da moça, vendo lá o balanço delas. Então isso é carnalidade, isso é mundanismo, isso não é evangelização, isso não glorifica a Deus, isso escandaliza o evangelho. Irmãos, o que Paulo fazia é bem diferente de um crente, como estamos falando, de um crente se utilizar de meios mundanos com a desculpa de que está evangelizando. Então eu não tenho que me utilizar de mecanismos mundanos, de instrumentalidades mundanas, com o pretexto de que estou evangelizando. Exatamente, usar o rock. Daqui a pouco acho que os crentes vão até usar maconha para conseguir ganhar os maconheiros para Cristo, mas só falta isso. Vou usar uma maconha, aqui um baseado, vamos tomar aqui um baseado. Tu sabe que Jesus é o melhor baseado que existe, meu? Jesus é o melhor baseado, mas só falta isso. Como é que é? Não entendi. Mas só falta isso, vender maconha para atrair maconheiro, mas só falta isso. Pois é. O cara pega uma garrafa de cachaça, de uísque, e para o meio dos cachaceiros: olá, amigo, essa cachaça é muito gostosa, mas tem uma cachaça que é muito melhor, a cachaça Jesus. Porque não tem uma cerveja, parece que o nome da cerveja é Jesus, o nome de uma cerveja aparece, né? Quer dizer, porque é o nome do cara é Jesus, e ele fez a cerveja, Jesus, o nome da cerveja. Então, irmãos, isso tudo significa sacrificar o modo santo de viver dos crentes. O linguajar, o crente não tem que... Eu nas minhas leituras, especialmente quando Atos estava para nascer, eu li muitos livros, muitas obras sobre criação de filhos, né? Li muitas obras sobre criação de filhos. Eu quero estar bem inteirado disso aí para não falhar na criação do meu filho. Então eu comecei a ler, e tem uma obra que eu comprei que fala da criança, do recém-nascida até a sua idade adolescente, saindo da puberdade, chegando na adolescência. Agora, o que eu quero dizer é que tem lá uma orientação, onde parece que é um médico que escreve o livro, eu não me lembro como é o nome do livro, uma médica, aliás, escreve, ela diz: olha, a criança cresce intelectualmente, então não trata a criança com linguagem de criança,
Diz lá, por exemplo, olha filhinho, aquilo ali é o uau-uau. O uau-uau não, aquilo ali é o cachorro, não é o uau-uau. Aquilo ali é o miau, miau não, aquilo é o gato. Você não deve se rebaixar o nível da criança nesse sentido. Você deve elevar o nível da criança para que a criança vá desenvolvendo, sabendo que aquilo é porque a criança vai crescendo. Aquilo é o uau-uau, o que aquilo é o uau-uau, aquilo é o uau-uau, não, aquilo é um cachorro. E por aí vai. Então a gente vê na evangelização. Eu não tenho que me utilizar da linguagem do mundo. Eu já vi eu vi uma vez um rapaz evangelizando um camarada viciado em drogas. Esse drogado era meu amigo. E eu fui visitá-lo numa casa de repouso. E um seminarista foi comigo. Aí eu fui lá, ele me deu um abraço muito forte. Rapaz, eu estou alegre porque você veio aqui. Aí o meu amigo, sai dessa, Jesus te chama para sair dessa. Sai dessa, que vida é essa, Para que falar assim? Para que falar assim? Se rebaixando a linguagem do maconheiro, a linguagem da pessoa que usa droga. Olha, amigo, Jesus Cristo te tira dessa situação. Jesus Cristo muda a tua vida. Jesus Cristo muda o teu viver. Crê nele, entrega a tua vida a Jesus. Por que eu tenho que falar diferente? Esse baseado está com nada, existe um baseado melhor, Para que falar assim? Se rebaixar a linguagem dele, não. Jesus Cristo pode te salvar se você crer nele. Se você entregar a sua vida a ele, ele pode te salvar, rapaz. Ele pode te tirar desta situação. Entrega a tua vida a ele. Mas até isso estão fazendo hoje com o objetivo de ganhar as pessoas. Até a linguagem é sacrificada. O crente se rebaixa a linguagem mundana, iníqua, para ganhar pessoas para Cristo. Em terceiro lugar, Paulo, no versículo 21 do capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9 e o verso 21 de 1 Coríntios, eu disse há umas 2 quartas-feiras mais ou menos, que eu conheço um pastor que toda semana abre uma congregação. Agora vá ver o estilo que ele usa. É rock da pesada que ele bota. Ele aluga um ponto e lá ele bota um conjunto de rock da pesada, porque o pensamento dele é atrair somente os jovens, como se os velhos, os idosos, não tivessem uma alma também. Então o objetivo é só alcançar os jovens, os velhos que vão para o inferno, os idosos que vão, mas não é isso não. O objetivo é alcançar os jovens e os velhos. E os idosos? Não tem alma não, os idosos podem ir para o inferno, né? Está aqui no Brasil. No Brasil, a pessoa depois que passa de 30 anos pode se preparar para morrer, porque não tem mais emprego para ele. No Brasil, quem passa dos 30 anos, se perder o seu emprego, vai pedir esmola ou então vai morrer, porque não há emprego para eles. Assim está na igreja. Igreja não é lugar de velho, de idoso, é lugar só para jovens. É isso que a gente está vendo. Aí bota um conjunto rock da pesada, aí os jovens começam a chegar. E não tem mensagem doutrinária nenhuma. É só aquilo ali. É só aquilo ali. Então é esse o artifício que esse pastor usa. E toda semana ele abre um ponto de pregação. Então são pessoas que chegam na igreja, enchem a igreja, ficam lá, mas não tem nenhuma firmeza doutrinária. Nenhuma. E são pessoas que vivem exatamente de forma mundana. De forma mundana. Então no versículo 21 do capítulo 9, diga... Pois é. Eu já falei isso aqui uma vez, que os pregadores dizem assim: venha como você está. Você é hippie, venha como você está. Tá certo. Você é hippie, venha como hippie. Agora, uma vez que veio, mude de vida. Esse é o problema. Então eles trazem o hippie para a igreja e trazem com o hippie o estilo dele.
e colocam na igreja o estilo do hippie. Trazem o funkeiro para a igreja e trazem para a igreja o estilo do funkeiro também. Então, não existe mudança nessas pessoas. A única mudança é que essas pessoas agora vão passar a usar o nome de Jesus. Essa é a única mudança. Que as pessoas agora vão, nas suas músicas, usar o nome de Jesus, mas o seu estilo de vida, o seu modo de se vestir, é exatamente a mesma coisa. Exatamente, está tudo assim. Dentro do trono, né? Está tudo assim. Então, o capítulo 9 e versículo 21 de 1 Coríntios diz assim: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aí Paulo aí menciona os que estão sem lei e os que vivem fora do regime da lei. Para quem foi que Deus deu a lei? Deus deu a lei para o povo de Israel, não deu para os gentios. Então os gentios não têm a lei escrita em tábuas de pedra, como Deus deu a Israel. É claro que o mundo todo tem a lei escrita no seu coração, na sua consciência. Mas além de Deus ter dado a lei à consciência de Israel, ao coração de Israel, Deus também deu a lei escrita em forma de tábua. Deus deu a sua palavra a Israel. Então os gentios não conhecem a lei escrita de Deus. Isto aqui não significa, quando Paulo diz que ele quer ganhar os que estão sem lei, os que vivem fora do regime da lei, isso aqui não significa que Paulo estava vivendo de forma licenciosa, ou se comportando como um iníquo ou como um ímpio. Eu tenho que viver como o ímpio da forma dele. Eu me sento na mesa de bar e começo a tomar uísque e cachaça com eles ali. Eu como também com eles ali o tira-gosto, porque o meu objetivo é ganhá-los. Não é isso que Paulo está dizendo. O fato de Paulo dizer, eu vivo, eu me sacrifico a ponto de viver como se eu estivesse sem lei, para ganhar aqueles que vivem fora do regime da lei, Paulo não está dizendo que vive de forma licenciosa, se comportando como ímpio, como mundano. Paulo aqui não está encorajando a ninguém a pensar que pode se tornar um crente e continuar levando uma vida mundana. Mas é o que mais a gente vê. Tem até os personagens de televisão, apresentadores de televisão, cantores evangélicos, ou melhor, cantores que se dizem evangélicos, atores que se dizem evangélicos, que dizem, eu sou crente, né? Isso é minha profissão. Tem inclusive a banda Calypso, vocês conhecem a banda Calypso? A vocalista da banda é um requebrado. Vocês conhecem as músicas da banda, o estilo de roupa que ela veste, roupa brega, né? Uma coisa horrível. Mas ela disse, eu sou evangélica. Isso aqui é a minha profissão. Foi. A vocalista disse, eu sou evangélica. Quer dizer, ela vive. Aí você coloca ela junto de uma pessoa que não se diz cristã, qual é a diferença que existe? Bota ela junto da vocalista da banda Metade, por exemplo, que nunca disse que era cristã. Qual é a diferença que existe entre elas duas? Quando a palavra ensina, nisto vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então aquele que serve a Deus muda seu estilo de vida, até a sua forma de se vestir. Aquele que serve a Deus muda até de profissão. Para que o nome do Senhor não seja escandalizado. Então tem muita gente na televisão, gente famosa, dizendo que é crente, mas o estilo de vida é completamente mundano, é ímpio, é iníquo. Então Deus nos chama para a transformação, Deus nos chama para a mudança, e não para vivermos da mesma forma que vivíamos antes. Daqui a pouco vai ter as profissionais do sexo cristãs, né? É difícil acontecer isso? Não é difícil. Pois é, claro. Claro, as profissionais do sexo cristãs, vai ter daqui a pouco. Não já tem os homossexuais cristãos? Diga, irmã.
Sei quem é. Pois é. É porque não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasce de novo muda de vida, e repito, muda até de profissão. Por exemplo, o crente, ele antes de ser crente, ele é bicheiro. Né? Hã? Exatamente, que passa jogo de bicho, né? Quando ele se converte, irmãos, ele procura, Senhor, me ajuda a mudar de profissão. Né? É a pessoa que é dono de bar. Se converte de verdade. Senhor, me ajuda a ganhar o meu pão de outra forma. Porque eu não posso, como crente, dar cachaça para o meu próximo. Mas não, isso aqui é minha profissão. Fazendo dicotomia entre o secular e o sagrado. Isso aqui não tem nada a ver com a minha religião. Isso é minha profissão, não é? Ou fazendo dicotomia da sua vida cristã. Isso aqui pertence à minha religião, isso aqui pertence à minha profissão. A minha profissão não tem nada a ver com a minha religião. Tem sim. Não existe um compartimento diferente da vida do crente, não. O crente é santo, a sua profissão também tem que ser santa. Não pode ser uma profissão pecaminosa. Aí tem gente que pega esse texto para achar que Paulo aqui está dando carta branca para viver uma vida licenciosa, uma vida de pecado. Neste texto, irmãos, Paulo está se referindo à lei cerimonial judaica. Assim, quando ele pregava aos gentios, ele deixava de lado suas tradições judaicas cerimoniais. Ele não impunha os costumes judaicos aos gentios. Como judeu, no meio dos judeus, ele vivia que nem judeu e participava das cerimônias rituais judaicas. Mas quando ele estava entre os gentios, ele jamais impôs sobre os gentios os rituais da lei judaica. Eu vivo com eles, sem esses rituais. Olha, vocês têm que se circuncidar, é o que a gente comentou há pouco tempo. Vocês têm que se circuncidar, se quiserem ser salvos, como os judeus da Galácia faziam. E Paulo disse não, de forma alguma. Então Paulo nunca impôs o regime ou os rituais da lei cerimonial para os gentios. Então ele nem tocava nesse assunto com os gentios, vivia como se ele não tivesse aquele regime da lei ritual. Quando Paulo estava com os gentios, vivia de acordo com os costumes do gentio e a cultura dos gentios, até o ponto que não conflitava com a lei de Cristo. Então Paulo vivia com os gentios até onde não houvesse problema com a doutrina. Não tem nenhum problema eu ter amizade com uma pessoa que não seja crente, e eu devo fazer amizade com ela para evangelizá-la e conquistá-la para Cristo. Eu caminho com essa pessoa, eu faço uma refeição na casa dessa pessoa e ela na minha, eu ando de carro com essa pessoa, eu vou a algum compromisso com essa pessoa, discuto grandes assuntos com essa pessoa. Agora, a partir do momento que a nossa amizade estiver comprometendo a santidade do Evangelho, a doutrina do Evangelho, aí eu não posso mais viver na companhia dela, em comunhão com ela. Se, por exemplo, cada vez que eu saio na companhia dessa pessoa, aí os comentários maliciosos, o camarada passa, aí passa, digamos, uma moça, aí o cara faz aqueles comentários daquela moça, e o comentário ímpio é um comentário malicioso. Cada vez que passa uma moça, passa uma mulher, casada ou solteira, um comentário. Então eu não posso concordar com aquilo. Olha, se você continuar com os seus comentários, você segue seu caminho, que eu sigo o meu, porque inclusive falta ter respeito para comigo, né? E você, se for casado, está desrespeitando até sua mulher em casa. Então a minha companhia com o não crente
vai até onde a nossa companhia não esteja comprometendo a santidade do Evangelho na minha vida e a doutrina do Evangelho na minha vida. A ética cristã, exatamente, né? Até onde não ferir minha ética cristã, eu vou com ele. A partir do momento que a minha amizade ferir ética cristã, eu me separo dele. A Bíblia manda se separar até do falso irmão na igreja. O irmão na igreja que é um beberrão, o irmão na igreja que é um mundano, a Bíblia manda eu me separar dele, diz que com ele eu nem devo comer. É mais sério ainda, imagina com o ímpio. Então Paulo, irmãos, vivia no meio dos gentios, e vivia como um gentio, ou seja, ele nem tocava na questão das leis judaicas, porque não interessava as leis cerimoniais judaicas para os gentios. Mas em nenhum momento Paulo comprometeu a sua ética cristã, em nenhum momento Paulo comprometeu a sua santidade cristã, e muito menos em nenhum momento Paulo comprometeu o conteúdo da sua pregação para ganhar os gentios para Cristo, como os crentes estão fazendo hoje. Então eu quero dizer que mais uma vez eu digo que isto aqui não tem nada a ver com o que os crentes fazem hoje, crentes que brincam de carnaval, que participam de quadrilha de São João, com a desculpa, com o pretexto de que estão evangelizando. Então esse texto não tem nada a ver com o que eles dizem por aí. Chegamos então aqui, quando Paulo fala, faço-me fraco para com os fracos. Isso ele diz no capítulo 9, o verso 22 e 23 de 1 Coríntios. Capítulo 9, versos 22 e 23. Paulo diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com quem? Com ele. Então, quem são esses fracos aqui? Nós entendemos que esses fracos, quando Paulo diz, fiz-me fraco para com os fracos, nós compreendemos que esses fracos eram os crentes imaturos que havia na igreja. Crentes imaturos, tão imaturos, que queriam guardar os sábados cerimoniais, queriam frequentar as sinagogas como sendo o único lugar de culto, queriam seguir as leis de alimentação, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e queriam observar as festas e cerimoniais do Velho Testamento, pois eles pensavam que estas coisas ainda eram obrigatórias. Então eram os crentes fracos e imaturos que não haviam ainda crescido no conhecimento da graça de Jesus Cristo. Queriam viver de conformidade com as práticas do Velho Testamento, as práticas rituais, cerimoniais, que se escandalizavam com outros crentes dentro da igreja. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 3. Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é esse? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que é isso? Crentes da Galácia, influenciados por mestres judaizantes, queriam de novo voltar aos rituais do Velho Testamento para alcançar a salvação, para conquistar o agrado de Deus. Aí Paulo disse: aquele que fizer isto está obrigado a guardar toda a lei, não somente isso aí. Então havia na igreja muitos crentes fracos que queriam voltar ao regime do Velho Testamento e que se escandalizavam com os crentes na igreja que não praticavam aqueles atos do Velho Testamento. Então, irmãos, Paulo tomava muito cuidado para não ferir a consciência do irmão fraco. Ele tomava cuidado para não ofendê-lo. Paulo zelava por eles, por estes irmãozinhos que ainda eram infantis. Se vocês abrirem suas Bíblias, em 1 Coríntios capítulo 8, começando do 8 a 13,
Paulo vai citar aqui exatamente a presença dos irmãos fracos dentro da igreja. 1 Coríntios 8, de 8 a 13, Paulo diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade de comer ou deixar de comer não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Quem são os fracos? Porque se alguém te vir que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, quer dizer, então o irmão fraco é aquele que sabe menos, assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, o irmão fraco, aqui nesse contexto, era aquele que dizia assim: olha, não pode comer tudo. E Paulo começa a comer de tudo que se vê no açougue. Mas por conta do irmão fraco, eu tenho consciência de que eu posso comer carne de sangue, de que eu posso até comer galinha de cabidela. Eu tenho consciência, e Paulo diz que cada um esteja bem firmado naquilo que sabe, naquilo em que crê. Porque nada é em si pecaminoso, nada é em si impuro. Então eu posso comer carne de porco, eu posso comer galinha de cabidela sem nenhum problema. Mas de repente eu tenho um irmão na igreja que chega na minha casa e diz: pastor, o senhor comendo carne de cabidela, pastor, o senhor comendo porco, pastor, que pecado. Aí por conta não da minha consciência, mas por conta da consciência do irmão fraco, eu então me abstenho. Pelo menos na frente dele eu não como mais, para não escandalizá-lo. Então Paulo diz que nós, como cristãos, devemos cuidar uns dos outros, devemos pensar nos outros, cada qual pense nos outros, diz Paulo, e não somente em si. É diferente de irmãos que são egoístas, que dizem problema dele, se escandalizou, problema dele. Não é assim. Se o irmão se escandalizou com o que eu fiz, então eu devo tomar cuidado para não fazer de novo. Conversar com ele: olha, irmão, se você se escandalizou, me desculpe, né? Para o irmão não sair com uma impressão. Então Paulo disse que eu tenho que ter cuidado com o irmão fraco na igreja. Por eles, eu também me fiz de fraco, né? Me fiz de fraco. Se na presença dele ele se escandalizaria se eu fizesse isso, então eu não faço, porque eu quero ganhar esse irmão, eu quero conquistar a sua confiança, para que eu possa falar para ele e possa orientá-lo naquilo que é a verdade. Então, irmãos, Paulo está disposto a se sacrificar para não escandalizar o irmão fraco, e nós devemos fazer o mesmo. Eu não sei se vocês estão percebendo que o tempo todo eu estou falando de Paulo se sacrificar, ele sacrificar a si, e não o conteúdo da pregação, não a mensagem, não a doutrina. Em nenhum momento Paulo sacrificou a doutrina, e sim a si próprio. Finalmente, eu quero concluir tratando dessa questão da contextualização e a corrupção da igreja. Queria que os irmãos escutassem que a contextualização, ou seja, nós devemos acomodar a mensagem do evangelho às pessoas, à cultura, né? A cultura. Então, a contextualização abriu as portas da igreja para o mundanismo, de tal forma que é o mundo quem dita as normas para a igreja, né? Vocês podem perceber que o mundo não faz nada que a igreja faz. Quando o mundo faz alguma igreja que é feita na igreja, é só para debochar. É só para debochar. Aleluia, irmão, aleluia. Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor, irmão. Então, quando o mundo faz alguma coisa da igreja, é para debochar. Já a igreja não. A igreja leva o mundo a sério. O que o mundo faz, a igreja faz também do mesmo jeitinho. A igreja hoje se importa mais com a opinião do mundo do que com a opinião de Deus. Ela pensa tanto em agradar os incrédulos, que muitas vezes esquece que seu dever é agradar a Deus. De que adianta, irmãos, a igreja conceder
aos incrédulos diversão, entretenimento. Bota aqui uma banda de rock, bota aqui um grupo de coreografia formado por mocinhas, jovens bonitas, 15, 18, 20 anos, aqui dançando com o umbigo do lado de fora. Aí atrai esses jovens, eles ficam na igreja e eles vibram porque estão aqui e nunca se converteram. E quando Cristo voltar, os pastores desta igreja vão pagar muito caro, porque essas pessoas, mesmo na igreja, estão indo para o inferno. No dia do juízo final, tais pessoas serão engolidas pelo inferno, porque nunca foram desafiadas ao arrependimento. Apenas a elas foi dada diversão, entretenimento. Nunca foi dada a essas pessoas a verdadeira mensagem do Evangelho, desafiando essas pessoas ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo. Brincadeira. Esta é exatamente a nossa preocupação com o atual movimento de crescimento de igreja, que é caracterizado pelo pragmatismo. Temos em muitas igrejas igrejeiros que nada têm feito de valor eterno, pessoas que não estão nem aí para a sua alma. Você, por exemplo, você entra aqui na Igreja Universal, você vê quantas vezes o pastor da igreja, pastor entre aspas, quantas vezes o pastor da igreja fala sobre a alma das pessoas. Quantas vezes o pastor fala sobre o destino da alma das pessoas, a segurança que as pessoas devem ter. Quantas vezes? É só dinheiro. Quem pode dar mais, quem pode dar 50, quem pode dar 100, quem quer mais bênção de Deus. Mas aquilo que diz a ver, que tem a ver com o valor eterno das almas das pessoas, eles nem tocam. Nem tocam. Então a igreja enche de gente indo para o inferno. E vão pagar caro perante Deus. Nós devemos buscar a salvação dos perdidos pela proclamação direta e cristocêntrica da genuína palavra de Deus, sem adulterá-la. Então, irmãos, esse texto de 1 Coríntios 9 não dá a ninguém o direito de viver de forma mundana ou de apresentar o evangelho de forma mundana. O evangelho não pode ser adulterado ou falsificado. Não podemos sacrificar a doutrina. Podemos nos auto-sacrificar, mas a doutrina não, a mensagem não. E nós então rogamos a Deus que Ele tenha misericórdia da sua igreja, que Ele mude isso, que Ele possa trazer para a sua igreja uma reforma, uma transformação no culto, na doutrina e na ética da igreja, de forma que o seu nome seja glorificado, porque o nome do Senhor, com certeza, está sendo blasfemado pela forma como a igreja está atuando nos nossos dias. E Paulo diz isso aos romanos. Ele diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa